Nós deveríamos levantar, disse Malfoy preguiçosamente bastante tempo depois. Harry refletiu. Provavelmente. Eles escutaram a chuva por alguns minutos e então Harry disse: Eu não sabia que estava chovendo. Começou agora há pouco. Houve um longo silêncio. É normal ficar tão cansado assim depois de... Harry finalmente perguntou. Sim, às vezes. Malfoy bocejou. Parece que eu poderia dormir por uma semana. Isso provavelmente é um feitiço. Malfoy respondeu um tempo depois. Harry pensou um pouco. Mas por quê? Não faz sentido. Ele bocejou. O resto... Dor quando outras pessoas te tocam, precisar tocar no outro, faz sentido para construir intimidade, mas ficar tão cansado assim depois... Em que isso ajuda? Quem sabe? Eu não sei. Malfoy respondeu, a voz sonolenta e despreocupada. Além do mais, quem jogou a maldição em nós era um idiota, lembra? É verdade. Harry continuou deitado, ouvindo a chuva e a respiração de Malfoy. Percebeu que, desde que o elo começara, nunca tinha sentido o outro tão em paz quanto agora. Bem, eu não vou ficar deitado o dia inteiro, Harry disse, raciocinando que, se eles não saíssem da cama, ficariam ali até a manhã seguinte. O que você vai fazer então? Malfoy perguntou sem muito interesse. Voar. E Harry teve o prazer de ver os olhos de Malfoy se arregalarem de surpresa, o rosto dele se iluminando com um sorriso genuíno. Eu senti falta disso. Malfoy disse enquanto eles aceleravam em direção ao lago, suas palavras quase perdidas no vento. Eu também. Respondeu Harry com um nó na garganta. Ele não tinha se permitido pensar em quanto sentiria falta até levantar voo. Ali! Malfoy apontou. Aquela clareira lá em cima tem uma vista ótima. Aqui, me siga. Ele fez a volta e Harry o seguiu, sentindo que Malfoy se enchia de energia pelo prazer de estar no ar de novo, de estar livre. Eles atingiram o ponto muito mais rápido do que esperavam e o contornaram. Vamos para a Terra ou continuamos voando? Perguntou Harry. Malfoy sorriu. Continuamos voando. Harry se apressou para acompanhá-lo quando ele acelerou. Ele é bom, Harry pensou enquanto os dois corriam juntos. Ele voava sem fazer esforço, como se fosse parte do próprio vento. E, através do elo, Harry percebeu que era assim mesmo que Malfoy se sentia. Como se... em cima de uma vassoura estivesse livre de tudo exceto do vento que batia contra ele. Liberdade. Isso era voar. Eles teriam que vir mais vezes. Potter! Malfoy gritou por entre o vento. O quê? Eu vou fazer algumas manobras, não fique para trás. Malfoy disse, começando a virar enquanto falava. Harry sorriu e foi atrás, fazendo automaticamente alguns exercícios padrões de quadribol. Mergulhos, giros, cambalhotas, desvios, fintas, tudo mais desafiador pelo fato de que eles tinham que ficar bem próximos um do outro. Era maravilhoso se exercitar novamente e com um parceiro à sua altura. Malfoy mantinha o mesmo nível que ele em cada movimento acrobático, e eles estavam se tornando cada vez mais competitivos, mas era de um jeito saudável. Mas, olha o que eu posso fazer do que... Olha como eu sou muito melhor do que você. Malfoy! Harry gritou depois de um giro. O quê? Jogo de apanhadores? Melhor de 5? Malfoy não se deu o trabalho de responder. Virou-se imediatamente na direção da escola e foi para o depósito de equipamentos de quadribol. Harry logo atrás, pairando no ar enquanto Malfoy se lançou para dentro do depósito, pegou a caixa de quadribol e soltou o pomo, voltando para a vassoura imediatamente. Eles esperaram 10 segundos, dando ao pomo uma margem de distância e então voaram para agarrá-lo. Regozijante, essa é a palavra, pensou Harry.
Habilidade contra habilidade. Nada de balaços, goles, batedores, artilheiros ou goleiros. Nada além de 2 apanhadores testando sua rapidez e suas manobras um contra o outro atrás do pomo de ouro. E lá estava ele, dançando no ar um pouco à frente de Malfoy. Harry mergulhou na direção do pomo enquanto Malfoy acelerava e quase o derrubou da vassoura. A exclamação de indignação do Sonserino ficou perdida no vento e ele o empurrou para trás. Harry deslizou para baixo, perdendo altitude e tentando desesperadamente ficar em cima da vassoura. Droga! Harry aumentou sua velocidade, tentando alcançar Malfoy, que tinha acelerado muito, rápido o suficiente para superar o pomo. Ele quase caiu da vassoura quando o alcançou. O grito de triunfo de Malfoy ecoou pelo ar quando seus dedos se fecharam ao redor do pomo. Harry ignorou sua própria decepção e fez um movimento curto de cabeça para que Malfoy o soltasse de novo. E o pomo estava livre novamente. O céu estava incrivelmente azul e o vento fresco e puro. E nada mais existia no mundo além de 2 apanhadores e um pomo de ouro. Por Deus, eu ainda queria poder jogar, Harry comentou quando ambos finalmente pousaram, exaustos, suados e sem fôlego. Eu também, disse Malfoy baixinho, olhando para a água. É tão bom, não é? Sim. Harry sentou e olhou para Malfoy, notando que seu humor, que melhorara bastante depois que ele tinha vencido o jogo entre eles, havia desanimado consideravelmente no caminho de volta para o lago. O que foi? Malfoy balançou a cabeça e sentou ao lado de Harry. O que foi? Nada, eu só queria poder jogar de novo. É. Houve um silêncio, finalmente quebrado por Malfoy. Eu queria que um monte de coisas voltassem a ser como antes. Harry concordou com a cabeça olhando para o lago, a sensação de êxtase por voar diminuindo aos poucos. Nós deveríamos ter trazido comida, ele percebeu. Da próxima vez, Malfoy disse. Então, vamos voltar? Não, obrigado, vou ficar por aqui, estou exausto. Harry se deitou de costas, apoiando nos cotovelos, ainda olhando para o lago. E o que vamos fazer? O que acha da lista? Malfoy começou a reclamar, mas deu de ombros e concordou. Tudo bem. Você lembra de cabeça de alguns dos itens? Um era quadribol. Não, obrigado, disse Malfoy de modo seco. E Harry sentiu que o assunto era um pouco demais para ele. Acho que era para nós conversarmos sobre o que pensávamos a respeito de casamento antes de feitiço. Sim, tudo bem. Então o quê? Você pensava sobre casamento antes? Não, você primeiro, disse Malfoy, deitando de costas e apoiando-se nos cotovelos também. Harry arrancou um pequeno trevo do chão, pensando. Não sei, acho que não pensava nisso, para falar a verdade. Nem sabia se ia viver até me tornar adulto, e ainda não sei. Você nunca pensou a respeito? Acho que sim, alguma vez, Acho que eu queria o que os meus pais tinham. Bem, o que me disseram que eles tinham. Você sabe, isso sobre o que você zoa, noções românticas trouxas. Alguém para amar e confiar, alguém com quem ter filhos, de quem ser amigo. Mas você nunca viu nada disso. Você não conheceu seus pais. Meus tios pareciam ter um bom casamento. Eles me odiavam, mas pareciam felizes um com o outro. Só Deus sabe por quê. Eles se odiavam? Por quê? Meus tios, não importa. Esse é um assunto diferente, mas eles pareciam se dar bem. Acho que é o tipo de coisa que eu quero. Malfoy concordou com a cabeça. E você? O que você pensava a respeito? Malfoy mordeu o lábio por um momento, pensando. Não muita coisa, acho. Eu me perguntava como a família dela seria, o que minha família iria conquistar por se aliar com a dela, como nossos filhos seriam, o que eles iriam ter da mãe que poderiam adicionar à linhagem dos Malfoy. Que romântico. Ele deu de ombro.
Essa é uma aliança política, qualquer coisa além disso é lucro. Seus pais não se dão bem? Malfoy pareceu confuso pela pergunta. Não, eles se dão bem. Eles são bem parecidos. É um bom casamento, eu acho. Ele ficou quieto. Houve uma longa pausa durante a qual Harry assistiu a Malfoy refletir. O que foi? Ele finalmente perguntou. Malfoy se assustou um pouco, como se estivesse se esquecido que o Harry estava lá. Sabe, isso que você quer, você ainda pode ter. Pode encontrar alguém para amar e todas essas besteiras. Suponho que ache uma garota tapada o suficiente para gostar de você. Harry notou que esse insulto não tinha força atual, como se Malfoy estivesse apenas exercitando as ações hostis. Você perdeu o direito de chamá-la de esposa, mas todo o resto ainda pode ter. Ele sentou e atirou uma pedrinha no lago. Eu... não posso me casar com mais ninguém. Estou fora do mercado. Não haverá alianças na minha geração, disse ele amargamente. Isso é mesmo tão importante? Malfoy revirou os olhos. Obviamente não para pessoas como você. Seus pais ou os idiotas dos Weasleys. Mas para as famílias tradicionais do mundo bruxo, sim, é muito importante. Ele jogou outra pedra no lago, arremessando-a com mais força do que antes. Harry ficou de boca fechada, sem querer entrar numa discussão por causa das visões diferentes que eles tinham sobre casamento. Eu sinto muito, ele disse simplesmente. Malfoy deu de ombros e arremessou outra pedra. Não faz nenhuma diferença o fato de ser um elo involuntário? Não dá para alguma família ainda querer, não sei, fazer outro tipo de aliança com a sua, mesmo que não dê para chamá-lo de casamento? Um elo é um elo, só dá para ter um. Nenhuma boa família iria permitir que a filha se relacione com um homem que não pode sequer dar o seu nome para ela. Isso não é justo. Não é nada justo, mas é assim que é. Aconteceu com os Verbinghams, uma família alemã muito tradicional há uns 20 anos. O herdeiro deles era um idiota que acabou se ligando a uma bruxa irlandesa sem nome nenhum depois de uma bebedeira. Ele tinha 18 anos. Quando ficou sóbrio, percebeu o que tinha feito, mas ela não quis dissolver o elo. E é assim que ele está até hoje. Ainda efetivamente solteiro, porque eles nem vivem juntos, não tem nada juntos. Mas enquanto ela estiver viva e se recusar a dissolver o elo, ele não pode se casar com mais ninguém. Você não faz ideia de quanta influência a família dele perdeu desde então. Que pena. Se quer saber, meu pai é bem mais esperto do que o Sr. Verbingham. E pelo menos o que aconteceu comigo não foi causado por um vergonhoso incidente com bebida. Nós ainda estamos um pouco melhores do que eles, mas mesmo assim não é nada bom. Eu imagino que não. Malfoy observou o lago, arremessando pedras uma após a outra. Harry esperou pacientemente para que ele lidasse com sua frustração, se perguntando, não pela primeira vez, se ele algum dia entenderia completamente o mundo bruxo. Mesmo depois de 7 anos, ainda encontrava diferenças inesperadas, espaços em branco no seu conhecimento sobre os costumes e crenças dos bruxos, todas as coisas que ele saberia se seus pais estivessem vivos para criá-lo dentro daquele mundo. Bastante tempo depois, Malfoy finalmente parecia ter se acalmado. Pelo menos a questão do herdeiro não será um problema, ele disse resignado, jogando uma última pedra no lago. Mas eu tenho certeza que você vai ficar impossível quando estiver esperando, ele murmurou. Esperando o quê? Crianças? O quê? Bem, alguém vai ter que tê-las, Potter, Malfoy disse sem paciência. O quê? Harry repetiu sem entender. Como você acha que surgem os herdeiros? Para esse tipo de coisa, geralmente não é necessária uma mulher? Está vendo alguma mulher aqui? Como é que você acha que casais de homens têm filhos? Harry encarou Malfoy, boquiaberto. O que foi? Malfoy perguntou. Você está falando sério? Harry sentou. Bem, como é que os trouxas fazem? Eles adotam.
Ou conseguem uma mulher para carregar a... Você está falando sério? Harry disse, finalmente saindo do choque. Os trouxas não têm gravidez masculina? Não. Meio sexista da parte deles, você não acha? Malfoy, você está brincando, não está? Eu não posso acreditar que você não tinha pensado nisso antes. Seria a primeira coisa com que eu me preocuparia se fosse o cônjuge com o menor status social. Afinal, é ele que tem que carregar a criança se o casamento for entre dois homens. O quê? Credo, Potter, você está ficando meio verde. E finalmente ocorreu a Harry a ideia de sentir os sentimentos de Malfoy por trás daquelas palavras. Seu idiota! Ele gritou incrédulo quando Malfoy finalmente começou a rir. Seu completo imbecil! Malfoy se dissolveu em uma gargalhada, incapaz de responder. Eu não acredito! Eu não acredito! Não acredito que você caiu! Malfoy conseguiu dizer entre as risadas. Ah, Potter, o seu rosto! O que eu não daria pela câmera de Crabbe? Malfoy voltou a gargalhar. O olhar de censura de Harry começou a virar um sorriso tímido, e logo ele estava gargalhando também. Sim, tudo bem, eu caí direitinho, ele disse levantando os braços. Isso, vamos zoar do idiota que foi criado por trouxas, e eu juro que se contar isso para os seus amigos Sonserinos, eu faço tentáculos surgirem do seu nariz. Malfoy concordou com a cabeça, o rosto ainda vermelho, incapaz de falar. Harry sentou, esperando que o outro se acalmasse e refletindo como era raro ver Malfoy abandonar totalmente sua compostura. Se perguntou se Malfoy já tinha nascido com tantos muros levantados ou se seus pais, provavelmente seu pai, tinha feito com que o garoto ficasse assim. Oh, Deus! Malfoy passou a mão pelos olhos. Não acredito que você caiu nessa, Potter. Ele balançou a cabeça ainda rindo. E como é que eu ia saber? Poxa, Potter, homens dando à luz? Se há 7 anos você me dissesse que pessoas poderiam voar em vassouras, ficar invisíveis ou se transformar em animais, eu iria te chamar de louco. O que é gravidez masculina comparada a isso? Mas todas essas coisas são úteis. Dá pra ver porque as pessoas iriam querer algo assim. Mas gravidez masculina? Quem iria querer isso? Se é assim, quem que teria vontade de criar Expulsivins também? E nós dois sabemos que é possível. Tem razão. Então como é que a paternidade funciona? Eu imagino que você ainda vai ter um herdeiro, certo? Malfoy deu de ombros. Eu provavelmente vou ter filhos com alguma mulher e nomeá-los meus herdeiros, mas eles serão bastardos. Ficarão marcados e ela também não será de uma boa família. Por que não? Nenhuma boa família iria permitir que sua filha tivesse um filho com um homem que não é ligado a ela. Isso faria diferença? Em quê? Faria você amar menos seus filhos o fato de eles não terem o pedigree apropriado? Não sei sobre amá-los menos, mas com certeza os valorizaria menos, assim como o resto do mundo. Você está brincando? Não faça perguntas se você não quer ouvir as respostas, Potter, Malfoy disse. E Harry decidiu que era uma boa ideia mudar de assunto. Eles olharam para o lago por mais alguns minutos e então Harry olhou para o relógio. Nós temos que voltar. Malfoy começou a concordar com a cabeça, mas então olhou para a escola. Harry seguiu seu olhar. 2 grandes grupos de estudantes estavam saindo, um na direção da cabana de Hagrid e outro para o campo de quadribol. Eu não estou com muita vontade de ver ninguém agora. E você? Malfoy perguntou. Também não. Harry voltou a deitar apoiado dos cotovelos, virando o rosto para o sol e fechando os olhos. Não está ruim aqui fora, ele comentou. Mas eu deveria ter vestido algo mais leve. Por quê? Fiquei com calor por causa do exercício, mas o vento está frio demais para ficar só de camiseta, mas... Pensando bem... Ele sentou e tirou o agasalho. Que se dane o vento.
Ele dobrou o agasalho e colocou debaixo da cabeça, servindo de travesseiro. Fechou os olhos de novo. Nem está tão frio. Houve um longo silêncio e então Harry sentiu um pouco de desconforto. Abriu os olhos para ver Malfoy observando o lago de um jeito determinado, o rosto meio avermelhado. O que foi? Malfoy emitiu um de aborrecimento, sem olhar para Harry. O que foi? Oh, por favor, Potter, você não tem a menor noção, Malfoy disse impaciente. Oh, de repente Harry percebeu as emoções de Malfoy e limpou a garganta, se perguntando se colocar o agasalho de novo seria apropriado ou apenas idiota. Não se incomode, Malfoy o repreendeu, virando de lado. Você não é tão irresistível. Ele começou a levantar, e Harry ergueu a mão para pará-lo antes que percebesse o que fazia. O que foi? Temos que nos conhecermos melhor, não é? Ele disse. Nós temos que trabalhar para que eu não fique assustado pelos seus sentimentos. Ele hesitou. Ou pelos meus. Malfoy estava olhando para ele. Harry respirou fundo e se aproximou um pouco, se lembrando que nada ruim tinha acontecido naquela manhã, e que tinha sido bem prazeroso, na verdade, meio desvastador também, como acontecera na sala de estar de Dumbledore, mas, acima de tudo, bom. Ele procurou sentir os sentimentos de Malfoy, percebeu a excitação e... Por que você está nervoso? Não estou nervoso, disse Malfoy rapidamente. Só... Eu não sei o que você vai fazer. Ele fechou os olhos assim que falou envergonhado. Quer dizer, não é que... É que eu fico esperando que você entre em pânico ou algo assim. Eu já entrei em pânico? Não, mas... Então não espere que eu entre. Harry disse um pouco divertido pela apreensão de Malfoy. Engraçado como Malfoy era irritante, mas ficava no controle quando Harry tentava evitá-lo. Entretanto, se fosse Harry quem fizesse qualquer avanço, Malfoy se tornava desconfortável. O Grifinório sorriu e se inclinou para perto, passando a mão no ombro do Sonserino, entrelaçando os dedos dos dois. Malfoy prendeu a respiração e mirou Harry nos olhos. Potter, esse lugar não é exatamente privado. Mas Harry já tinha decidido que não se importava. Ele se inclinou e beijou Malfoy, que emitiu um som de surpresa antes de corresponder e acariciar a bochecha de Harry com uma mão, o puxando para mais perto com a outra. Oh, não tinha por que temer isso no final das contas, pensou Harry enquanto o beijo aprofundava, e ele começou a mergulhar naquele estado em que não existia mais nada além dos lábios e mãos acariciando um ao outro. Na verdade, ficar daquele jeito com Malfoy era muito mais legal do que fazer qualquer outra coisa com ele. Enquanto eles estavam assim, não tinham que se preocupar com mais nada. Famílias, personalidades, escola, qualquer coisa. Tudo parecia desaparecer em minha hesitação e ao prazer físico. Oh, sim, Harry pensou quando empurrou Malfoy para deitar de costas, tocando seu pescoço com o nariz e sorrindo pelo jeito que as mãos de Malfoy apertaram seu ombro. Longe de ser a pior parte do elo, aquilo estava se tornando a melhor. Malfoy estava certo no final das contas. Gostar e amar não tinham nada a ver com sexo. Harry soltou um suspiro quando as mãos de Malfoy mostraram mais urgência, o trazendo para perto, correndo os dedos por entre seus cabelos, movendo seu rosto firmemente para o lado, para que Malfoy pudesse traçar uma linha de beijos pelo seu pescoço, até a orelha e... Oh, como é que ele tinha vivido sem isso por tanto tempo? Potter, Malfoy murmurou alguns minutos depois, quando Harry começou hesitantemente a puxar sua blusa para fora da calça. Potter, espera! Ele sussurrou, segurando as mãos de Harry. O que foi? Perguntou Harry impaciente. O que você está fazendo? Harry vacilou. Como assim? O que é isso?
Eu acredito que chamam de amasso, disse Harry, um pouco aborrecido. Malfoy rodou os olhos, e Harry refletiu que a irritação em seu rosto seria bem desanimadora, se não fosse balanceada pela respiração entrecortada, o rosto avermelhado e os lábios inchados. Eu quis dizer, por que nós estamos fazendo isso aqui, agora, onde qualquer um pode nos ver? Por que não no nosso quarto? Acho que ninguém vai olhar para cá, disse ele, voltando para o pescoço de Malfoy. E mesmo se alguém olhar, adicionou entre os beijos, nós estamos muito longe para que consigam nos reconhecer. Mesmo? Malfoy estremeceu um pouco quando a boca de Harry alcançou um ponto particularmente sensível, mas ele continuou meio ofegante. Mesmo sem a ajuda de feitiços, 2 alunos homens se agarrando em plena luz do dia, enquanto todo mundo está na aula, você não acha que qualquer um poderia adivinhar que somos nós? E por que isso importa? Harry enterrou o rosto nos cabelos de Malfoy, sentindo as mãos do outro acariciarem suas costas. Por que nós estamos aqui, Potter? Por que não no nosso quarto? Harry deu um suspiro pesado e se apoiou nos cotovelos, olhando para Malfoy. Por que a pergunta? Porque eu estaria muito mais confortável lá. Não quero Colin Craven e sua maldita câmera nos fotografando à distância. Harry soltou a respiração pela boca, frustrado. Colin Craven não está aqui por perto, mas... se você está tão nervoso, por que não vamos para lá? Ele apontou para uma pequena elevação no chão, fora do campo de visão do castelo. E por que nós não vamos para lá? Acenou na direção do castelo, onde eu não vou ter uma raiz enorme raspando nas minhas costas cada vez que você... Oh! O loiro se distraiu quando Harry começou a mordiscar sua orelha. Não pare. Ele se afastou com determinação, limpando a garganta. Potter, isso é desconfortável. Certo então. Harry segurou pelos ombros e rolou, deitando-o de costas e trazendo Malfoy com ele. Riu pelo grito de susto do outro. Melhor assim? Ele encarou Malfoy, repentinamente se sentindo desorientado e um pouco constrangido. Malfoy estava por cima, e ele estava deitado de costas, vulnerável, preso pelo tórax do outro. Não era a mesma coisa. Malfoy se afastou, uma expressão de curiosidade no rosto. O que foi? Harry balançou a cabeça, tentando banir o desconforto. Nada. Ele trouxe Malfoy para perto de novo e Malfoy respondeu com empolgação durante alguns beijos. Mas então rolou para o lado, apoiando-se nos cotovelos. Potter, pare! Você não está aproveitando. Você está ficando tenso, não é verdade? E ainda não me respondeu por que nós temos que fazer isso aqui ao invés de... Malfoy se interrompeu, inclinando a cabeça em curiosidade. Espera! Por que toda vez que eu menciono nosso quarto você fica tenso? Harry o encarou, considerando a ideia de tentar distraí-lo outra vez, mas desistiu e sentou-se. Eu não sei. Malfoy também sentou, secando a boca e correndo a mão pelo cabelo. Harry abraçou os joelhos, abaixando a cabeça e desejando ter menos sentimentos para entender, porque a já familiar combinação de excitação, impaciência, frustração, medo e vergonha estava ficando cansativa. Potter? Eu não sei, está bem? Harry disse e fechou os olhos. Malfoy fez um som de desgosto e Harry percebeu que ele se inclinou para trás. Olhou um longo silêncio até que ele sentiu a mão do loiro em seu braço. Harry foi tomado por uma sensação tranquilizante, desanuviando suas emoções negativas e as substituindo por uma perspectiva mais clara e calma. Se nós estivéssemos no nosso quarto, não haveria nada que nos impedisse de ir longe demais. Harry finalmente disse. O quê? Eu... não... quer dizer, isso é bom, mas... As palavras de Harry começaram a falhar e ele balançou a cabeça em desânimo.
sem saber como poderia expressar algo que não estava claro nem na sua própria mente, mesmo ele estando mais calmo. Você não quer ir mais longe do que nós fomos essa manhã? Malfoy disse devagar. Não. Então por que diabos você simplesmente não me disse isso? Harry arqueou os ombros pelo incômodo. Eu não sei, está bem? Eu não posso... Eu não... Malfoy cobriu os olhos com as mãos, respirando fundo algumas vezes. Harry podia perceber claramente que o outro estava exercitando todo o seu autocontrole para não gritar com ele em frustração. Finalmente, Malfoy levantou o rosto e encarou Harry. Potter, longe de mim querer te pressionar de qualquer maneira. Ele começou em um tom de voz razoavelmente controlado. Mas só quero frisar que, se você não se acertar minimamente consigo mesmo, as coisas vão ficar meio complicadas entre nós. E Harry tentou lembrar quem o tom cuidadosamente educado de Malfoy lhe lembrava. É só uma sugestão. Se você concordar, acho que talvez seja mais prudente se agora nós usássemos nosso tempo livre para nos afastarmos um do outro e praticarmos aqueles exercícios não verbais para a prova de feitiços da semana que vem, porque eu não quero te causar mais desconforto ou te forçar a lidar com assuntos que a maioria das pessoas superou quando tinha 12 ou 13 anos. Harry estremeceu um pouco quando finalmente identificou com quem Malfoy estava parecendo. Lucius Malfoy, com sua educação fria e desdenhosa. Perguntou se Malfoy havia escolhido conscientemente imitar o pai ou se havia sido algo natural. E decidiu que não queria descobrir, porque não sabia qual ideia lhe perturbava mais. Suspirou enquanto observou Malfoy se afastar e começar a procurar no chão objetos para a prática de feitiços, desconfortavelmente consciente que Malfoy estava sendo muito mais adulto e racional do que ele. Já tinha passado da hora de Harry se acertar e esclarecer para Malfoy, e para si mesmo, o que passava em sua cabeça, porque a maneira como ele estava agindo até agora não era justa com nenhum dos dois. Suspirou de novo. Autoavaliação. Não era uma prática que ele apreciava. Talvez devesse pensar sobre aquilo mais tarde. Enquanto isso, ele podia, como Malfoy havia sugerido, aproveitar para praticar para a prova de feitiços. Convenientemente, o exercício consistia em 3 jogos de 13 feitiços para serem usados em vários objetos comuns. Plantas, pedras, terra, insetos e, se eles conseguissem, pequenos animais. Certo. Ele começou a procurar os objetos para o primeiro jogo. 4 pedras, 4 plantas, 4 insetos, uma lacuna na espera de que algum passarinho ou roedor infeliz aparecesse por perto. Por vontade própria, a mente de Harry vagou de volta para a noite anterior, no escritório de Dumbledore. Ele tentou firmemente pensar só na tarefa que realizava, até perceber que a preparação dos jogos para a prática não exigia concentração total. Talvez lhe fizesse bem ver que pensamentos emergiriam em sua cabeça por vontade própria. Ele ficara tão assustado na noite anterior, pensou enquanto organizava as 4 pedras em linha no chão, tão teimosamente resistente à ideia de se aproximar de Malfoy, tão sentido pelo fato de que ele teria que se aproximar do outro eventualmente, fosse por escolha própria, forçado por alguma poção ou feitiço. E então, de alguma maneira, todo o seu medo e resistências tinham sido sobrepostos pelo momento, pela excitação de estar tão perto de Malfoy, fazendo o que ele queria há tanto tempo. Na verdade, ele se lembra vagamente de ter se perguntado em algum momento por que estava evitando aquilo. Talvez agora fosse uma boa hora para se perguntar de novo. Então, do que ele tinha medo? Por que ele não queria ir mais longe? Qual exatamente era o problema? Bem, ele pensou enquanto alinhava o segundo jogo de objetos. No começo do duelo, ele tinha ficado extremamente nervoso com o pensamento de Malfoy obrigá-lo a fazer algo que ele não quisesse. Malfoy era típico valentão do colégio. Eles se odiavam.
Malfoy tinha uma atitude casual a respeito de sexo e havia se resignado a aceitar o elo dos dois como um casamento. No começo, Harry ficara aterrorizado com a ideia de Malfoy simplesmente exigir o que o elo prometia, com ou sem o seu consentimento, só porque ele podia. Mas não foi isso que aconteceu. Em nenhum momento desde que o elo começou, Malfoy tinha feito algo que Harry não quisesse. Como nas 3 vezes em que eles tinham se envolvido fisicamente. Ontem, naquela manhã e alguns minutos, todas iniciadas por Harry, porque, ao contrário do que ele esperava do Sonserino, Malfoy havia feito uma promessa e a mantinha, sem pressioná-lo nenhuma vez. Fosse resultado da poção de paciência, da capacidade do elo de fazer Malfoy sentir o que Harry estava sentindo, ou simplesmente um lado de Malfoy que Harry não conhecia. Ele não o havia pressionado nenhuma vez. Na verdade, Harry percebeu quando terminava o segundo jogo. Ele não tinha mais medo daquilo. Começou o terceiro jogo. A ansiedade pelo seu desempenho definitivamente era um problema desde o começo, ele percebeu. Sentia-se nervoso com a ideia de fazer qualquer coisa que Malfoy, por causa do desprezo declarado pela inexperiência de Harry e pelo seu longo e glorioso histórico em tirar sarro de tudo que ele fazia. O Grifinório tinha certeza de que Malfoy ficaria completamente blasé em relação a tudo que eles fizessem e riria de Harry o tempo todo, o fazendo sentir idiota e infantil. E novamente estava errado. Malfoy, mesmo com toda a sua experiência, havia se mostrado hesitante, quase tímido toda vez que eles faziam algo remotamente íntimo. Tanto na noite anterior quanto naquela manhã, Harry havia sentido através do velo como Malfoy estava praticamente fora de controle de tanta excitação. Se isso era decorrente das habilidades do Grifinório ou da mágica do elo, não importava. Malfoy não estava blasé e nem reclamava, nem mesmo mentalmente, pela inexperiência de Harry. Na verdade, o próprio Sonserino parecia um pouco chocado em como suas reações o tinham devastado completamente. E também tinha o que Malfoy fizera com ele, como ele beijara e tocara Harry de maneira enlouquecedora, e o quanto Harry queria mais perto, mais forte. Não fora algo casual para nenhum dos dois, tinha sido incrivelmente bem, e o Grifinório tinha que manter isso em mente. Oh céus! Harry limpou a garganta e também tentou limpar sua mente para se livrar da inconveniente excitação que aquela lembrança havia causado. Concentre-se no trabalho, disse a si mesmo firmemente. Já tinha separado todos os objetos para o terceiro jogo, mas precisava organizá-los. Então, se medo pela pressão e pelo desempenho não eram mais problemas, o que podia ser? Havia, claro, probleminha pelo fato de que não era assim que ele queria perder sua virgindade. Afinal, a primeira vez de uma pessoa deveria ser prazerosa e com alguém que realmente se importasse. Embora, pensando bem, isso não seria um problema se ele estivesse com qualquer outra pessoa que não fosse Malfoy. Não era como se Harry quisesse perder a virgindade com o amor da sua vida. Suas fantasias eram basicamente as mesmas de qualquer adolescente. Algumas vezes ele estava apaixonado pela garota e ela por ele. Em outras, eles tinham acabado de se conhecer. O que as revistas Bruxinhas Safadas de Simas chamavam de fantasias com a bela forasteira na Floreios e Borrões. Outras vezes, ela era uma amiga ou conhecida, por exemplo, Parvati Patel ou Susan Bones, que, por algum milagre inesperado, acabava sendo mais. Era hora de encarar a realidade. Ele não iria realizar nenhuma das fantasias românticas, e nem a do Floreios e Borrões. E quanto a uma amiga que se tornara amante, bem, substituía a palavra amiga por inimigo. E era isso que aconteceria. Era melhor aceitar e se confortar ao invés de tentar fingir que não havia esperanças de que acontecesse algo diferente esse tempo todo. Harry encarou inexpressivamente os seus 3 jogos de objetos. Quanto ao probleminha de Malfoy ser um garoto, ele
ler o livro que Pomfrey dera a eles nos primeiros dias do duelo, fazendo caretas de nojo ao ver o material mais gráfico, certo de que não queria querer fazer nada do que estava descrito lá. Agora, ele estava começando a ficar interessado. Mas, e se ele se empolgasse e aceitasse, e então se machucasse? E se o contrário, se Malfoy por algum milagre consentisse em deixar Harry, e se ele machucasse Malfoy, deixando de lado como ele se sentiria péssimo por isso? Como é que ele podia acreditar que Malfoy não iria azará-lo cruelmente em vingança? Ele respirou fundo, se obrigando a conferir os 3 jogos de objetos e a pensar nos feitiços que tinha que lançar. Não que ele pudesse se concentrar o suficiente para lançar qualquer um deles agora. Eles teriam que se acertar de algum jeito. O livro trazia várias sugestões do que fazer para deixar as coisas mais fáceis, e Harry considerou que deveria dar uma olhada nele de novo, e dessa vez realmente ler, e não só passar o olho em desgosto. O que levava à sua última objeção? Ele pensou enquanto olhava para Malfoy. O que ele dissera para Ron, que estava com medo de se apegar, que valia agora mais do que nunca. O fato era que eles tinham passado do ódio mortal à aceitação conformada. Harry não tinha nem uma palavra para definir o que sentia por Malfoy agora, mas era tão diferente de ódio que o deixava nervoso. Não ficaria milhões de vezes pior depois que eles fizessem sexo? Não havia como resolver isso. A única coisa que ele poderia fazer a respeito era ignorar completamente. Viver em uma bolha onde os dois fingiam que Voldemort e Lucius Malfoy e tudo o que eles representavam simplesmente não existia. Porque, como Ron tinha dito, não havia razão para se preocupar com aquilo naquele momento. A única coisa em que ele precisava se concentrar era em não deixar suas próprias inseguranças e medos boicotarem os progressos no maldito duelo. Expósito estava certa, aquilo era sério. E ele não tinha o direito de agir como uma criança imatura e causar a ele e a Malfoy mais problemas do que já tinha. Harry limpou a garganta e Malfoy desviou o rosto do terceiro jogo de objetos que ele encantava. Os feitiços estão indo bem? Harry perguntou. Estou acabando o terceiro jogo. Malfoy disse distraidamente, repetindo um feitiço que não tinha ido bem e balançando a cabeça de satisfação quando o pedregulho para o qual ele apontava passou de amarelo neon para um verde brilhante. Você acertou? Harry respirou fundo. Um pouco, sim. E? Harry limpou a garganta. Eu não quero voltar para o nosso quarto. Estou tranquilo com o que a gente fez até agora, mas se nós formos para lá, eu vou querer levar as coisas mais longe e não acho que estou pronto. E eu pensei no motivo disso e vou tentar lidar com ele e... Ele limpou a garganta de novo, preparando-se para a pior parte. E me desculpe. Malfoy levantou as sobrancelhas, mas apenas concordou com a cabeça. Certo, então, desculpas aceitas. Então, por que a gente não fica aqui mais um pouco? Eu preciso praticar meus feitiços. É quase hora do almoço. Harry estava quase sugerindo que eles fossem ao grande salão para almoçar, mas teve uma ideia melhor. Os adultos não disseram que eles deveriam se isolar completamente, mas não podia negar que estar perto de qualquer pessoa, amigo ou não, ao lado de Malfoy era estressante. Por que a gente não pega comida com os elfos e volta pra cá? Um piquenique? Malfoy perguntou. Que curioso. Harry deu de ombros. Está um dia bonito, a gente também pode trazer alguns livros e a lista. Sim, tudo bem. Eu não acredito que você gosta de sanduíche de atum, disse Harry quando eles voltaram à clareira para almoçar. Por quê? É comida trouxa. Bata na boca. Não, nós aprendemos isso em Estudo dos Trouxas. Na parte sobre interação, tinha uma lista de comidas que também eram conhecidas pelos trouxas,
para que nós pudéssemos saber o que pedir em restaurantes. Tinha uma lista do que não pedir, como o suco de abóbora, essas coisas, e uma lista de comidas que originalmente vieram dos trouxas. Malfoy olhou para o sanduíche como se ele o tivesse ofendido. Mas eu acho que a receita dos trouxas não inclui molho de salamandra, se você quer saber. Malfoy deu uma mordida. Por que você fez estudo dos trouxas de qualquer forma? É uma matéria fácil. Além disso, eu não sei muito sobre o cotidiano normal dos trouxas. Você foi criado por trouxas. Eu prefiro acreditar que os trouxas que me criaram não eram normais. Por quê? Porque se eles forem, talvez seu pai esteja certo sobre os trouxas no final das contas. Malfoy riu. Que lindo, então. Estamos fazendo o item número 1. Ele se inclinou para ler a lista. 17? Escreva sua infância? Oh, Harry deu uma espiada na lista também. Sim, pode ser. Você escolhe o próximo. Certo. Malfoy acabou o sanduíche, espanou as migalhas e deitou com as mãos atrás da cabeça, olhando para o céu. Vá em frente. Vamos ouvir sobre suas encantadoras relações com os trouxas. Eles não são encantadores, Harry disse, deitando ao lado de Malfoy. Eles eram extremamente ruins. A melhor coisa de estar no 7º ano é saber que nunca terei que viver com eles de novo. Se eles são minimamente responsáveis pelo seu guarda-roupa, eu posso entender o motivo. Sim, quase tudo que eu tenho era do meu primo Dudley. Era do seu primo? Suas roupas foram usadas por outra pessoa antes? Malfoy torceu o nariz. Espera, suas roupas são enormes. Seu primo as alargou? Ele perguntou incrédulo. Ele é do tamanho de um filhote de dragão, só que é mais molenga e muito mais desagradável. Harry olhou para as nuvens mergulhado em pensamentos por alguns minutos. Potter? Malfoy perguntou. Acho que o número 17 não é uma boa ideia, disse devagar, e Malfoy se virou para olhá-lo. Porque você sabe que me contar sobre sua infância significa me dizer como seu pai é maravilhoso. Ele se virou para encarar Malfoy e notou sua expressão curiosa passar por seu rosto. Acho melhor se nós evitarmos alguns assuntos, Harry adicionou. Sim. Vamos dar uma olhada na lista de novo? Os dois deitaram de bruços e começaram a ler a lista juntos. Acho que fale sobre seus pais está fora, disse Malfoy rindo e tocou com a varinha no pergaminho. Uma linha apareceu sobre as palavras. Já fizemos a das matérias favoritas. Harry riscou a frase com a varinha. Chame o outro pelo primeiro nome. Malfoy leu e rodou os olhos. Tudo bem, Harry. Sua vez. Certo, Draco. Essa foi fácil. Harry riscou o item. Fale sobre o seu futuro depois da escola. Harry riscou a frase sem qualquer comentário, refletindo como era bizarro estar fazendo aquilo, estabelecendo limites claros sobre o que eles poderiam ou não falar, sem ao menos discutir por que eles não podiam conversar sobre determinadas coisas. Era tão estranho. Lá estavam eles, supostamente conhecendo um ao outro para construir intimidade, mas ignorando deliberadamente algumas das facetas mais importantes de suas vidas e personalidades. Você percebeu que o que sobrou não envolve muita conversa? Malfoy notou quando eles acabaram de excluir os itens considerados arriscados. Ainda tem hobbies, descreva seus amigos e comidas favoritas. E outros 13 itens que não envolvem falar muito. Malfoy fez uma pausa. A não ser que você conte sim, mais ou mais forte. Harry se viu rindo e corando de leve. Certo. Escolha alguma coisa. Espera aí. Malfoy murmurou um feitiço rápido no pergaminho. Harry franziu a testa. O que é isso? Um feitiço que escolhe itens de uma lista aleatoriamente. Muito útil quando você está estudando e fica em dúvida sobre que tópico escolher. Ele decide para você. Os dois observaram enquanto a tinta de um dos itens ficou verde. Número 11? Malfoy disse imediatamente. Aprenda as feições faciais do seu parceiro sem usar os olhos.
apenas por meio do toque, da magia ou de ambos. Por que a gente não riscou esse por excessivamente ridículo? Tem que haver um motivo para ele estar aí. Expósito tem muitos anos de experiência. Sim, e o desempenho dela com a gente foi esplêndido até agora. Vamos parar no hospital em 2 semanas e quase matamos um ao outro 9 dias depois. Mas não estávamos exatamente seguindo os conselhos dela, não é? Além disso, achei que nós fôssemos dar uma chance para essas ideias. Malfoy rolou os olhos, mas sentou. Certo, eu vou primeiro. Ele fechou os olhos e murmurou. Mas não entendo para que isso vai servir. Deve ser outra brilhante ideia trouxa. Harry sentou e trouxe as mãos de Malfoy até seu rosto. E os dedos dele tocaram nos seus óculos. Harry tirou os óculos e Malfoy gentilmente começou a traçar suas sobrancelhas, seus cílios e sua testa. Oh, Harry prendeu a respiração. Ele não tinha ideia de como aquilo deveria ajudar a construir confiança, fortalecer o relacionamento ou qualquer coisa do gênero, mas, em termos de despertar sua libido, estava funcionando admiravelmente. Os olhos de Malfoy estavam fechados, seus lábios levemente apertados em concentração, as sobrancelhas franzidas enquanto as pontas dos seus dedos acompanhavam o desenho das feições de Harry de modo leve e delicado. A mão acariciava com cuidado uma bochecha, o polegar gentilmente traçando seus lábios, o indicador percorrendo o osso do seu nariz e outra mão escorrendo na direção da orelha. E Harry percebeu que estava mais excitado do que jamais imaginou que fosse possível com toques tão inocentes. Malfoy abriu os olhos, meio sorrindo enquanto encarava Harry, cuja mente estava vazia e o corpo completamente excitado. Bem, Malfoy brincou. Talvez não tenha sido uma ideia tão idiota assim. Harry balançou a cabeça com a boca seca. Malfoy conduziu as mãos de Harry devagar até seu próprio rosto e então o obrigou a fechar os olhos gentilmente. Harry mordeu os lábios e começou a sentir os contornos de Malfoy. Traçou o nariz pontudo, as mechas macias de cabelo que caíam sobre a testa, os pelos quase imperceptíveis no rosto, os lábios que eram muito mais macios do que pareciam e que aqueceram as pontas dos dedos de Harry com a respiração quente e entrecortada. Malfoy disse e estremeceu um pouco. Harry mordeu o lábio com mais força. Isso é muito bom. Eu não acho que essa era a intenção do bem, mas é bom, Malfoy respondeu. Os dedos de Harry ainda estavam sobre os lábios do loiro e seu pulso acelerou quando Malfoy se inclinou para perto, gentilmente baixando a mão de Harry e pressionando seus lábios contra o dele. Aquilo deveria ser uma má ideia, pensou Harry, porque qualquer que fosse a finalidade do exercício, provavelmente não era como se agarrar mais. Eles provavelmente deveriam aprender sobre confiança ou valorizar as qualidades menos visíveis do outro, ou algo do gênero. No entanto, o que estava acontecendo naquele momento também era admirável. Harry pensou enquanto ele entreabriu os lábios para Malfoy, mantendo os olhos fechados e se sentindo perfeitamente seguro. Sabendo que, contrariando todas as expectativas, Malfoy seria atencioso e compreensivo e faria Harry se sentir tão incrivelmente bem que seria impossível lembrar que tudo aquilo era baseado em um feitiço. Era difícil considerar, enquanto alguém estremecia pelo seu toque e se esforçava para te fazer estremecer também, que não havia mais nada naquilo além de hormônios e uma maldição. Harry gemeu enquanto Malfoy pressionou uma linha de beijos em seu pescoço, uma mão acariciando sua bochecha e a outra desenhando pequenos círculos nas suas costas. Ele alcançou o rosto de Malfoy e gentilmente tocou suas pálpebras. Malfoy sorriu com o rosto enfiado em seu pescoço e fechou os olhos. E os dois se concentraram em aprender o corpo do outro apenas pelo toque. Droga! Ele deveria ter cedido desde o começo. No que é que estava pensando?
Está ficando tarde. Harry murmurou por entre os cabelos de Malfoy algumas horas depois, espantado pelo tom relaxado e feliz da própria voz. Malfoy se mexeu devagar, bocejou e levantou a cabeça do ombro de Harry, se apoiando nos cotovelos. Que horas são? Ele perguntou, esfregando os olhos. Harry checou o relógio. Quase 6. Hora da janta. Malfoy franziu as sobrancelhas. Espera! Nós estamos aqui às 6 horas? Sim. Não pareceu tudo isso. Nós estávamos ocupados. Harry ressaltou rindo. Sim. Malfoy sorriu. E então sentou e se alongou, esfregando o pescoço. Acho que eu dormi um pouco. Harry também sentou e concordou com a cabeça. Eles tinham se mantido ocupados quando eventualmente conseguiram parar de se beijar depois do exercício de tocar os rostos. Se obrigaram a escolher outros 3 itens da lista. Tinham voltado à intimidade física todas as vezes pelos motivos mais banais. Descreva suas comidas favoritas havia se tornado permita que descrições sensuais de tais comidas se transformem em mais amassos. Pratiquem juntos feitiços simples de transfiguração tinha virado transformem uma flor em um sino de vento, uma árvore em um casaco. Por brincadeira, transformem uma parte do gramado em um cobertor e acabem se agarrando em cima de tal cobertor. Estudem juntos não havia sido muito diferente. Meio frustrados pelas 3 sessões de agarração que tinham terminado sem uma conclusão satisfatória, eles tinham ficado entediados depois de meia hora lendo e acabaram se agarrando de novo. Da última vez, não tinham se preocupado em se refrear, apenas se certificaram que estavam fora do campo de visão da escola e que suas roupas permanecessem mais ou menos vestidas. Os 2 tinham atingido o orgasmo bem rápido e se entregaram à sonolência satisfeita mais rápido ainda. Você quer ir jantar no grande salão? Harry perguntou. Não muito. Passamos na cozinha de novo? Sim, na verdade, não. Malfoy disse. Então aonde? Hogsmeade. Hogsmeade? Harry estranhou. Mas isso não é um final de semana para ir para Hogsmeade. Nós não estamos frequentando a escola agora, estamos? Mas 3 vassouras? Eu não sei. Nós passamos na Pomfrey e depois voamos até lá. Malfoy disse de modo bem persuasivo. Mas o quê? Nós nunca... Quer dizer... Nós não estivemos em nenhum... Nós nunca... Quer dizer... Nós não estivemos em nenhum lugar público e se as pessoas ficarem olhando? Malfoy deu de ombros. É Hogsmeade. Eles estão acostumados a ver estudantes e costumam ser discretos em relação à imprensa. Nenhum outro aluno estará lá. Eu prefiro ir para lá a qualquer outro lugar público. Harry sorriu. Hogsmeade à noite, durante a semana, seria interessante. Era quase como um encontro romântico. Então, agora virei o finalzinho, né? Mas a minha prima me obrigou a mandar um salve pra ela. Gente, vocês sabem que eu não faço essas coisas. Então, né? É bom que você esteja vendo esse vídeo até o final, tá? Sua cria. Um salve pra você. Tô com saudade. E aproveitando já pra falar aqui, gente do céu, meu Deus, esse é o maior vídeo da história desse canal. Embora o canal tenha menos de 6 meses. Mas sério, gente, eu fiquei 2 dias editando esse vídeo, meu Deus do céu. Mas, e ainda teve momentos que a minha voz não tava muito boa. Então, assim, eu peço desculpa pra vocês se, em algum momento a minha voz tiver ficado, craquenta. Inclusive, não tá muito boa agora. Mas eu consegui trazer pra vocês. Ai, meu Deus, fora do horário, mas trouxe. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí. Olha, querida, você escute esse áudio, você veja esse vídeo até o final, hein?
Gente, isso aqui é totalmente fora de. Assim, eu só tô gravando agora. Bom vídeo pra vocês.